Se voltamos à vida espiritual após a morte do corpo, ela pode ser considerada então como a vida eterna? Olá, perfectíveis! Eu sou Tati Dias e no vídeo de hoje nós vamos entender o conceito de vida eterna. Depois de tantos casos vistos por aqui, já conseguimos compreender que a alma sobrevive à morte do corpo, certo? Será que podemos dizer que essa sobrevivência é o verdadeiro significado de vida eterna? Vamos ver o que Kardec traz para nós nas perguntas 153 e 153A, lá no Livro dos Espíritos. Espirituosa, você pode nos ajudar? Questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Questão 153A. Não seria mais exato chamar de vida eterna a dos espíritos puros, daqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a experimentar? Seria, antes, a felicidade eterna. Mas isto é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Como vimos nos vídeos anteriores, Deus é eterno, pois não teve início e nem terá fim. Nós, os espíritos, tivemos início, pois fomos criados por Deus. Portanto, não somos eternos, somos imortais. Já tivemos o início, mas nunca deixaremos de existir. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra eterno pode ser empregada com os seguintes significados, dentre outros: que não tem princípio e nem fim, que sempre existiu e existirá, que não tem fim, constante, incessante. Então, perfectíveis, devemos entender que na questão 153, o termo vida eterna está sendo utilizado no sentido de que a vida não tem fim, ou vida imortal. E na subpergunta 153A, no sentido de felicidade inalterável. Dessa forma, a doutrina espírita nos ajuda a entender os ensinamentos de Jesus. Como esse a seguir? Aí, alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só, mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: Estes: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrar pai e mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pensaroso, pois era possuidor de muitos bens. Referência, autores diversos, Bíblia de Jerusalém, Mateus, capítulo 19, versículos do 16 a 22, editora Paulus. Recapitulando os assuntos estudados nos vídeos anteriores, a partir do momento da morte, a alma se separa do corpo. Essa separação é possível, já que a alma é formada de uma natureza diferente da natureza do corpo. No instante da morte, a alma retorna ao mundo dos espíritos, mantendo a sua individualidade, compondo o todo universal que tem por princípio a vida eterna. Uma vez que isso ocorre, que sensações decorrem dessa separação? Como efetivamente essa separação acontece? Em que momento ela começa e termina? São estes alguns aspectos que Kardec busca entender na sequência de perguntas do capítulo que estamos estudando. Os questionamentos sobre a morte são comuns a todos os seres humanos, independente da crença religiosa, pois a morte participa do ciclo da vida de todo ser vivo. Porém, somente algumas filosofias religiosas se atentam para estudar o que vem depois dela. Com grande influência da sociedade do século XIX e também até hoje, essas doutrinas religiosas trazem ideias que, para algumas pessoas, ainda não são suficientes para explicar o mistério que é a morte. Em sua maioria, abordam questões como o julgamento e fixação da destinação da alma, dependendo do seu desempenho ao longo da vida. Mas as preocupações humanas vão além, buscando explicações que ajudam a entender
quais sensações e processos que se seguem a partir da morte. Essas informações serão a base para posteriormente, na quarta parte do Livro dos Espíritos, entendermos algumas questões, como a situação futura da alma após a morte do corpo. Por essa razão, Kardec se preocupa em fazer perguntas específicas sobre a situação da alma no pós-morte, ao que os espíritos respondem esclarecendo o que até então nos parecia obscuro. Nos vídeos a seguir, veremos tudo isso de uma forma simples e dinâmica. Então, não percam! Antes de você sair daqui, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @canal Geração Espírita. Tá? Que isso? Poderíamos dizer. Como vimos, com vários significados, Como isso após a morte do corpo. ao que os espíritos respondem. Eu sabia que eu ia falar errado. Escrever. Esqueceu do compartilhar. Tá.